compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, este é o programa Falando de Bíblia. E a pedido dos irmãos, algumas pessoas que perguntaram, né? Eram muitas perguntas. Vou trazer hoje o que é o milagre da multiplicação dentro das Sagradas Escrituras. Meu querido irmão, você sabe que dentro da Bíblia Sagrada existem vários tipos de milagres, né? E entre esses vários tipos de milagres, né, está um deles. E eu quero abordar esse hoje, né? O milagre da multiplicação. Você sabe o que é milagre da multiplicação? Irmão, isso é literal, isso é teológico, isso é espiritualmente. E você vai ver que os três, vou mostrar hoje para você, que os três, não é, estão incluídos de mãos dadas. Por isso que o magistério da igreja, a Santa Igreja é rica em nos ensinar que a Bíblia Sagrada ela é traduzida dessas três maneiras. E nós vemos que elas andam de mãos dadas, não é? Você pode trazer o texto para com um olhar teológico da Sagrada Escritura, como literalmente ou espiritualmente, quando se pega aquele texto para fazer uma oração, a chamada Lectio Divina, ou, como mais conhecemos, a palavra orante. Né? O movimento carismático faz muito isso, não é? A chamada palavra orante. Muito bem, não se preocupe que o texto vai aparecer na tela. Esse é o programa Falando de Bíblia. Hoje, mais uma vez, a sós, né? Vamos lá. Mas sempre a minha esposa vai estar. Ela sempre vai estar, nós vamos sempre estar abordando um texto bíblico. Ela vai estar trazendo a parte espiritual e a parte teológica. Ou, não é? Literal do texto bíblico. Vamos lá. Eu estou aqui no capítulo 17 de 1 Reis. 1 Reis 17. Né? Que foi naquela seca de 3 anos e meio sem chover. Não é? A seca foi grande na época do profeta Elias. E que Deus manda o profeta Elias ir a uma viúva de Sarepta. E chegando lá, nós vamos pegar apenas 2 versículos, os versículos vão aparecer na tela, vamos pegar aí alguns versículos, quer dizer, né? Vamos pegar aí o versículo... Vamos pegar aí o versículo 13 em diante, né? Elias replicou: não temas, volta e faz como dissestes, mas prepara-me antes com isso um pãozinho. Um pãozinho, trazei-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque eis o que diz o Senhor Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Muito bem. Vamos primeiro aqui, volta para mim aí. Vamos primeiro aqui abordar esses 2 versículos, versículo 13 e versículo 14. Irmão, Elias diz para a mulher, né? Não temas. O que é não temas? Nós já estamos entrando o quê? Pela parte espiritual e também literal. Nós não temos parte teológica aqui dessa parte A. Volta e faz como dissestes. Não é? Veja até o ponto. Abre aspas até o ponto. Não temas. Volta e faz como dissestes. Isso é claro que pega algo literal. Mas quando nós pegamos, depois do ponto, mas prepara-me antes com isso um pãozinho, e trazei-me para mim. Veja só. Então, quando nós pegamos aqui, nós vamos ver algo, né, teológico, que está também englobado no espiritual. Apesar que era um pão ázimo, era algo material que estava acontecendo.
porque era uma grande seca, 3 anos e meio, né, sem chover. A fome estava escassa no país, né, naquela região, naquelas redondezas. Então nós vamos ver aqui esse algo literal transformado para o espiritual, porque tem a profecia entre a teologia e o literal, para poder o literal ser transformado, não é, no espiritual, ou seja, na profecia que é dada. Olha aí, ó. Ele vai dizer o quê? Ele diz o seguinte, no verso 14, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, o que é espiritual. Você vê que Deus, ele está presente na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Quer no material, no espiritual. E como nós vamos ver isso aqui ser algo teológico, irmão? Porque aparece o termo pãozinho. Pãozinho. Então nós vamos ver aqui aparecer o quê? Uma figura da Eucaristia, uma prefiguração da Eucaristia. Por isso entra o termo teológico da coisa. Veja como é interessante. Eu estou mostrando hoje, dentro desse programa, falando de Bíblia, né? Teologia bíblica, com olhar teológico, literalmente e espiritualmente. Uma coisa liga a outra. Então elas estão ligadas, elas estão de alguma maneira interligadas, as três. Vejam só. Olha só. Mas prepara-me antes com isso um pãozinho. Veja. O que foi que Jesus disse? Eu sou o pão que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Então, quando nós pegamos e levamos para o termo do Novo Testamento, nós estamos com algo do Antigo Testamento, isso é uma teologia. Porque é uma prefiguração que está realizada no Novo Testamento. Cristo é esse pãozinho. É uma prefiguração de Jesus. Então, Elias é... Veja a maravilha da teologia, o olhar teológico aqui. Ó. Elias está na figura do próprio Cristo, que manda os seus discípulos ir preparar a Páscoa, porque se aproximava a Páscoa dos judeus. E foi ali onde os discípulos foram e prepararam. É onde Jesus institui a Eucaristia na Quinta-feira Santa. Então Elias prefigura o Cristo que diz para a mulher, a viúva. Claro que a viúva aqui também ela vai representar a antiga aliança que ficou viúva com a morte do esposo. Mas já para renovar as esperanças para uma nova aliança que viria. Uma aliança do pão. Uma religião do pão vivo descido do céu, aonde está incutida o maior dom, a maior graça de Deus para nós, a vida eterna. Então, meus irmãos, quando nós olhamos um texto como esse, tão rico, em teologia, em espiritualidade, onde se traz o material, o literal, para essas duas vias, então nós vemos quão rico é a Sagrada Escritura e como é que esse livro é 100% católico. A teologia bíblica leva esse livro à catolicidade, o Antigo com o Novo. A relação do Antigo no Novo. As leis e os profetas duraram até João Batista. De João Batista para cá é anunciado o reino de Deus. 16 de Lucas. Veja o que Jesus disse. Jesus está dizendo o quê? Teologicamente. Não é? Vejam só, meus irmãos. Que vai preparar a minha Páscoa. Os discípulos foram, prepararam tudo, voltaram e disseram, Senhor, tudo já está preparado. A viúva vai, só tem um pouco de azeite e um pouco de farinha numa panela, vai e prepara um pão para o profeta. E o que é que acontece, meus irmãos? O milagre da multiplicação. A multiplicação aqui é o quê? É literal, mas ser transformado em espiritual. Porque Jesus institui sua carne e seu sangue, não é? Como nós vemos em Lucas 22, que é o pão que nunca se acaba. Porque a Eucaristia sempre está acontecendo com a Eucaristia, meus irmãos e irmãs, o milagre da multiplicação. A Eucaristia, ela é, dentro da Bíblia Sagrada, o milagre da multiplicação. Sempre está acontecendo na Eucaristia o milagre da multiplicação. Irmão Fábio, você agora está trazendo algo que é extraordinário, sim.
Eu estou trazendo esses vídeos e vou trazer esses vídeos para quem se interessa pela doutrina da igreja. Para quem verdadeiramente quer a doutrina da igreja. Eu não estou nem aí se vai ter 1 ou 2 visualizações, não quero saber, mas eu quero saber aqueles que interessam em conhecer a doutrina da igreja pelas escrituras. Paulo disse, aquele que me deram, aquele que foi transmitido para mim por tradição, eu vos dou. Aquele que me foi dado, que eu aprendi, eu estou colocando à disposição. E por que eu estou colocando à disposição nesse apostolado, nesse canal? Porque eu sei que tem pessoas que querem. O nosso irmão André esses dias disse, irmão, graças a Deus que Deus te colocou e os teus vídeos me tornaram católico fervoroso, conhecedor da doutrina e hoje sou apologeta, graças aos teus vídeos. Irmão, me diz aí, tem algo que pague isso? Não tem. Por quê? Porque são católicos que estão com sede da doutrina. São católicos que querem conhecer a doutrina da Santa Mãe Igreja, que querem conhecer a doutrina. E olha que o que eu tenho falado aqui é apenas o básico. Eu nem tenho falado na profundidade da doutrina, porque eu sei que ainda há muitas crianças, não é? Eu estou falando aqui mais, já estou com a água na cintura, porque a água do 47 de Ezequiel, que dá no tornozelo, depois no joelho, depois no quadril, depois a profundidade que ninguém chega, eu não posso nem citar a profundidade da doutrina. Capítulo 5, versículo 13. Diante da Epístola aos Hebreus. A doutrina é profunda. Eu estou falando pouco aqui. Eu sei que tem alguns irmãos que são até mais do que eu, é claro. Mas o meu intuito é de levar os que são pequenos ainda em termos de doutrina, levar eles a água no quadril. Quando a água estiver no quadril, avançar mais para dentro, não pode parar. Tem que estar sempre em movimento. Por isso Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior manarão rios de água. Mas manarão, é uma água que se move, a doutrina. Está movendo. Então quem crê em Jesus, certamente está conhecendo, buscando o conhecimento. A doutrina é apresentada de 3 formas. Espiritualmente, literalmente e teologicamente. A teologia bíblica, fica aqui claro, teologia de outras. Teologia bíblica, o olhar teológico. Não é, vamos dizer assim, uma teologia bíblica, é uma interpretação teológica da Sagrada Escritura, que aprendi com o meu professor de Bíblia, Padre do Estouro. É chamado olhar teológico no texto bíblico. Vejam só. Depois prepararás, traz primeiro para mim, depois prepararás o resto para ti e teu filho. Parte teológica, quando nós vemos cumprir esse pão, seu Cristo, no Novo Testamento. Ela vai e prepara. E aí entra a parte espiritual, a profecia. Olha aqui, 14. Porque eis o que diz a palavra do Senhor Deus de Israel. Aí está o espiritual. Aí é onde entra a profecia para multiplicar os bens materiais e até mesmo levar o espiritual. A teologia nós arrancamos, a teologia nós... Não é? Porque é algo maravilhoso o olhar teológico da Sagrada Escritura. Para o Novo Testamento, arremetendo-se ao Novo Testamento. Então vejam, meus irmãos, 2 pontos. A farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará. Veja a oração. Veja o espiritual. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Versículo 15, texto na tela. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram que comer. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca do profeta. Versículo 16, teológico. Como o Senhor havia dito pela boca do profeta. Espiritual. Porque o verso 14 gerou o quê? De uma oração, multiplica. Multiplica os bens materiais, literal.
E trazendo para a parte teológica, veja, a farinha não se acabou na panela. Então nós vemos que as panelas significam o quê? As âmbulas. Do que é feito as hóstias? Da farinha. O que essa mulher fez da farinha? Um pão. E levou o profeta Elias. Elias é o Cristo que reparte. E aí o milagre da multiplicação acontece sobre a sua casa. Então, durante muito tempo, ela, seu filho e o profeta não faltou alimento. Na multiplicação dos pães sobraram o quê? 12 cestos. Então, essa multiplicação acontece o quê? No olhar teológico para a Eucaristia, que é o pão que não se acaba. Veja como isso é profundo, amados. Veja a profundidade das Escrituras, a ligação que dá à nova e eterna aliança. Não é? A farinha não se acabou na panela. As âmbulas não se acabam. Quem já viu uma missa que faltou a Eucaristia, as hóstias consagradas e o povo foram embora sem comungar? Nenhuma. Porque sempre o milagre da multiplicação está acontecendo na Santa Missa. Sempre está acontecendo o milagre da multiplicação na Santa Missa. E a ânfora que está com óleo. O óleo é uma prefiguração do Espírito Santo também, da consagração, né, sacramental. Tanto, né, na consagração no batismo, sacerdotal, diaconal, no crisma. O óleo, a unção dos enfermos, ele é usado. Então o óleo ele nunca se acaba. Você já ouviu um padre que foi chamado para fazer a unção dos enfermos no enfermo e ele dizer, eu não vou porque não tenho óleo consagrado? Nunca se acaba. Claro que tem uma teologia muito mais abrangente e maior no simbolismo do óleo na Sagrada Escritura, porque o óleo, ele representa o Espírito Santo no Antigo Testamento. É uma das representações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas também de consagração dos sacramentos nas Sagradas Escrituras. Sim. O óleo, ele sempre está vertendo, ele nunca se acaba. Então, algo também maravilhoso em termos teológicos, né? Muito bem. Então, meus irmãos, como nós passamos mais para frente, no capítulo, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, em diante, acontece outro milagre extraordinário. Vamos lá. Texto na tela. A mulher de um dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e sabes como ele temia ao Senhor. Veja só, temia ao Senhor, espiritual. Vamos lá. Ora, eis que veio um credor tomar os meus 2 filhos para fazê-los seus escravos. Tanto literal como pode ser transformado para o espiritual. Eliseu disse-lhe, que posso eu fazer por ti? Dizei-me, o que tens em tua casa? Pode ser também teológico, casa com a igreja. Teológico, literal e espiritual. Ela respondeu, tua serva, aí está, abre aspas, serva, só tem em sua casa uma garrafa de óleo. Aí está. Meu querido irmão, nós vemos aqui algo também, o milagre da multiplicação acontecer, como vemos do profeta Elias. Nós vemos aqui, meus irmãos, algo muito especial. A mulher é a serva. Vamos para o olhar teológico nesse texto. A serva, não é? Eliseu é o profeta, o grande homem de Deus. É o líder. E a serva, essa serva vai representar todos os consagrados, sacerdotes. Vai representar aqui o magistério que está a comando de um bispo líder, papa. E então, na casa representa o quê? Com um olhar teológico, a igreja. Ela tem apenas o quê? Óleo nessa casa. O óleo
que não vai parar de cessar. O óleo que se multiplica. Essa casa tem o quê? Na casa de Deus tem o quê? Os sacramentos que vêm através do óleo da unção, da consagração. Entende? No batismo, já recebemos o óleo no nosso peito, né? Somos consagrados profeta, sacerdote e rei. Somos impregnados na vida do Cristo, que é profeta, sacerdote e rei. Então, é algo teológico maravilhoso. É uma teologia extraordinária. Quando nós olhamos o texto pelo olhar teológico. Então, quando nós agregamos serva, casa, serva e óleo, casa, igreja, serva, os padres, os bispos, óleo, sacramentos, é algo esplendoroso. É o Espírito Santo também, que está e que move a vida da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não anda. A igreja anda e está andando durante esses 2000 anos porque ela é movida desde o batismo e selada em Pentecostes já faz 2000 anos. Sem o Espírito Santo, a igreja não anda. Olha os apóstolos antes do Pentecostes, todos com medo dos judeus, portas fechadas. Quando vem o Pentecostes, quando acontece o evento de Pentecostes, escancaram as portas. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se tornam membros da igreja de Cristo. Vejam só. Então, vai acontecendo em Pentecostes o milagre da multiplicação. Vão evangelizando, vão doutrinando, vai crescendo o grupo, vai crescendo cada vez mais. O Senhor juntava em pessoas dessa igreja que estava a caminho da salvação. Atos 2, 47. Vejam só. Isso é o que? Milagre da multiplicação. Quando nós pegamos algo material, literal, e levamos ele para o espiritual e para o teológico. Claro, o famoso olhar teológico. Os três andam de mão dadas. Alguém diz, irmão, isso é um texto literal. Tobias é um texto literal. Você vai pegar o texto de Tobias, você vai ver esse texto literal ser transformado em espiritual e também teológico. Então, mesmo que seja de abrangência literal, não deixa de não ser espiritual e também teológico. Porque a igreja não vai dizer, olha, cuidado, porque só pode ser interpretado teologicamente o evangelho de João, que é teológico. Então nós iríamos ver que só o evangelho de João é teológico. E os outros não têm olhar teológico, é algo literal e espiritual. Não passa disso. Não, não é assim que a igreja nos ensina. Mas há quem diga que seja dessa maneira. Veja só. Abre parênteses. Tua serva, põe na tela, diretor. Tua serva, no verso 2, né, parte B. Tua serva só tem em sua casa uma garrafa de óleo. Veja aí. Onde está o óleo da unção. Sacramental. No 3, abre aspa. Também. Vai, replicou Eliseu. Pede emprestado às tuas vizinhas ânforas vazias em grande quantidade. Versículo 3. Volta para mim aqui, diretor. Versículo literal. Quando ele diz vai, ele já profetizou algo espiritual. Vai agora, esse algo espiritual, oracional, vai ser transformado em multiplicação. Algo que é literal. E que quando nós traduzimos com um olhar teológico, nós vamos ver. Olha só, pede mais ânforas. O que representa aqui as ânforas? Âmbulas. Pede mais âmbulas. Para que seja colocado esse óleo. E nós conhecemos a missa dos Santos Óleos na quinta-feira santa, né, a partir da manhã. A missa dos Santos Óleos. Que o clero se reúne com o bispo para que eles levem para suas paróquias o óleo consagrado. Já pensou, mas? Acho que maravilhoso é a nossa fé. Pegue emprestado com as vizinhas. Esse emprestado com as vizinhas, essas vizinhas aqui, vai representar aquele grupo que Jesus falou. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-las para que haja um só rebanho e um só pastor. Então essas vizinhas, da qual ela foi pegar a serva emprestada às âmbulas, elas representam aqueles que estão vindo por causa das âmbulas. O que tem nas âmbulas? Cristo vive na Eucaristia.
Estão chegando as âmbulas. Estão vindo as âmbulas. Estão se achegando a Jesus vivo na Eucaristia. Como eu um dia. Jesus Eucaristia foi quem me transladou da Babilônia protestante para a sua verdadeira igreja. A verdadeira doutrina. Então, com um olhar teológico também em cima disso. Olha só. Depois entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e enche o óleo e enche com o óleo estas ânforas. Ponde-as de lado à medida que estiverem cheias. Aí está, meus irmãos. Lembra que Jesus disse em Mateus? Abre a porta do teu quarto, entra e fecha a porta e fala com Deus em oração, que o Pai vê tudo em oculto. Veja aí. Através da oração, de consagração das espécies do pão e do vinho, está sendo gerado ali o milagre da multiplicação. Do pão que não se acaba. E também dali que brota a consagração, porque também ali também é um pão consagrado. O pão que consagramos não é a comunhão com o corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, 16. Parte B. Então veja o que dá sem multiplicação, quando nós olhamos com um olhar teológico, o pão que não se acaba. O pão que não é como aqueles que vossos pais comeram no deserto e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Então, pão de vida eterna, um pão que não se acaba. Entende, meus amados? Então, as ânforas foram se enchendo. E aí, os coroinhos, os filhos representam os coroinhas, a serva representa os padres. Eliseu representa o Papa, o líder desse povo, dessas ovelhas. Tu me amas mais do que esse, sim, sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 20, capítulo 21, versículo 15 em diante. Então, logo essas servas, ao mandado do Papa, a serviço do Papa e do seu bispo, logo obedecem e continuam celebrando e aplicando os sacramentos nas pessoas, os cristãos. Começar do batismo. Porque as ânforas estão cheias. Só que aqui também vai acontecer uma violação. E que violação é essa, irmão Fábio? Que vai parar de multiplicar. Conta no texto, o relato bíblico. Partiu a mulher, fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Os filhos representam os coroinhas. Os ministros, outros que estão a serviço do altar. Estes traziam-lhe as ânforas e ela as enchia. Versículo 6. Tendo enchido as ânforas, disse ela ao seu filho, abre aspas, dai-me mais uma ânfora. Fecha aspas, abre uma nova aspas. Não há mais. Eu quero comungar. Você escuta o padre dizer, o ministro extraordinário da Eucaristia dizer, não tem mais, não tem como comungar. Meus irmãos, esse filho que disse não há mais, são todos aqueles que apostataram da fé. Foram aqueles que foram embora. Eles apostataram da fé. Eles saíram da verdadeira igreja. Por isso, olha o que diz. Respondeu ele. E o óleo cessou de escorrer. No momento em que aquela pessoa apostata da fé, quando ela diz não dá mais, não quero mais ser católico, vai para as filhas de Lutero, ou se torna ateu, ou sei lá o que mais, o óleo para de escorrer na vida dela. O Espírito Santo já não mais a domina. O Espírito Santo, santificador das almas, fugirá da perfídia. Sabedoria 1, verso 5. Quanto a perfídia da apostasia é capaz de fazer com que o Espírito Santo não esteja mais conosco. Né? Em termos de unção. Não em termos de sacramento.
Porque aquele sacramento não pode ser anulado. Mas a unção sacramental. Então, quando alguém lá nas heresias reconhece a verdade e volta para a igreja de Cristo, foi o Espírito Santo que moveu ele, que foi dado um dia. Aí os que nunca receberam, também. Os que nunca receberam o batismo, quem vem, não é? Por exemplo, se converte à verdadeira igreja de Cristo, que não tem crença unitária. Esses dias alguém chegou numa aula, num vídeo meu de batismo e disse: os apóstolos não cumpriram o que Jesus disse em Mateus. Batizavam em nome de Jesus, deturpando o evangelho. Que é o que sabem fazer as filhas de Lutero, deturpar o evangelho. Não entendem que esse termo usado pelos apóstolos é para designar a diferença do batismo cristão para o batismo de João Batista. 19 de Atos. Está ali os dois batismos. Em que batismo foste batizado? Batismo de João, ali está. Paulo disse: não, tem que ser batizado no batismo de Cristo. Ou seja, o batismo em nome de Cristo. Que é o batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, as heresias, eles deturpam para suas próprias condenações. 2 de Pedro 3,16. Então, eles deturpam o batismo de Atos dos Apóstolos, dizendo que o batismo narrado em Atos dos Apóstolos não é o batismo que Jesus ensinou em Mateus 28,19. Veja o tamanho da cegueira, veja o tamanho da contradição desses hereges que não têm crença trinitária. Eles fazem isso. Vejam só. Já estão condenados, é óbvio. Então, meus irmãos, aqui nós vemos o milagre da multiplicação do óleo, sacramentalmente, teologicamente, e que para de escorrer no momento em que a pessoa apostata da fé. Teve um aqui fraco de fé, então cessou de escorrer. Fraco de fé, parte espiritual. Abandona, apostata. Entende? Outra parte maravilhosa da multiplicação está em Marcos capítulo 8, não é? Vamos pegar poucos versos. É 8, 18. Olha o que disse Jesus. Tendo olhos, não vedes. Tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000 homens, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Olha aí. O milagre da multiplicação. Responderam-lhe, abre aspas, 12. Fecha aspas, 12. Exatamente 12 cestos para 12 homens. Ali está as cabeças. Os apóstolos que distribuem o pão. E que nós vamos olhar por algo interpretado teológico, é a Eucaristia, que vai ser entregue. Que vai ser entregue pelos sacerdotes, que vem através das mãos dos sacerdotes, que vai ser entregue pelos ministros extraordinários da Eucaristia, que pode ser entregue pelo diácono, por outros padres que estão celebrando. 12, o número 12. Exatamente esse número significativo para com as 12 tribos de Israel. Quem ele saciou? Israelitas. Judeus. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Veja aí a abrangência da teologia bíblica. E a multiplicação. Com 5 pães e 2 peixes, 12 cestos cheios sobraram. De pedaços, de partículas, veja. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levastes? 7. Aspas no número 7. O número da perfeição. 12 na cristandade é algo significativo. E 7 também, porque é o número da perfeição. Veja aí. Algo maravilhoso, né? 7 responderam-lhes. Jesus disse-lhes: como é que ainda não entendeis? Aqui está o pão que sempre está se multiplicando. A Eucaristia, entregue pela igreja fundada por ele. Amém? Meus irmãos, esse é o programa Falando de Bíblia. Deus abençoe você e até o próximo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.